Bom dia, Deus, eles aqui são Moreirão, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por estar com o teu exército, a nos proteger de todo mal, amém? Por o Senhor que tudo conhece. Feche teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cura todos, libera tudo, liberta, Pai, liberta, protege-nos de todo mal. Confie em Deus, tudo vai ser resolvido. Não se preocupe se todos se afastarem de você, se te tratam mal, pelo nome de Deus, por falar a verdade, por procurar justiça, por agradecer a Deus todo dia pelo bem que é feito à maior parte do povo. Confie em Deus, só Ele pode. Todos nós pregamos a palavra, vamos ser perseguidos, estamos sendo perseguidos. E hoje, muitos pregadores estão sendo perseguidos pelo nome de Deus, por não aceitar a corrupção do mundo. Então se afaste de mentirosos, de pessoas que tenham tanto dinheiro e se afastam de Deus, e só confie em Deus. Vamos continuar. Mateus, capítulo 14, versículo 8. E ela, instruída previamente por sua mãe, a mulher, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Olha como o diabo arma armadilhas. Pegou a palavra de um homem de fé e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Veja que toda vez Jesus cura todos, não deixa um. Aí você vai para as igrejas, os falsos profetas, e ele diz: você não é curado porque não tem fé. Me diga uma vez Jesus procura fé. As pessoas chegam, é curado, e diz: tua fé te curou, mas não procura se nenhum tem fé. Raramente ele vai falar isso, porque ele quer provar algo. Mas ele determina que curem a todos que chegarem a vocês doentes. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão dar-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcovas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Olha a quantidade de gente que comeu 5 pães e 2 peixes. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, e à parte é chegada já à tarde, estava ali só. Veja que Deus vai provar que para Deus operar, não precisa você ter fé. Se você tiver fé, Deus não vai nem chegar perto de você, porque sua fé vai te curar, sua fé é nele. Aí Deus vai e faz. Mas olha só o que Deus vai fazer com quem não tem fé ou tem pouca fé.
e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Veja aqui. Jesus não deixou ele morrer porque ele teve pouca fé ou não acreditou. Jesus disse: homem de pouca fé, tua fé é pouca. Mas olha aí, ó. Se você prega, você tem que realizar a cura, a libertação, porque Deus manda, Deus determinou, Deus botou o Espírito dele em você, se realmente for. Então, olhe bem para Cristo. Jesus cura, liberta tudo e não precisa da sua fé. Ele é o dono de tudo. Apenas creia. E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Todos os que estavam enfermos. Essa é a vergonha dos pregadores de hoje. Não curam um doente, a não ser muitas fantasias. E rogaram-lhe que ao menos eles pusessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Você vê aí qual foi a fé, porque se fosse pela fé, eles apenas acreditariam e seriam curados, não precisavam tocar não. Mas a fé era pouca. Então, o poder de Deus faz isso. Confie em Deus, acredite, mesmo que esteja dando errado. Deixe Deus saber o que faz. Capítulo 15. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Era o que acontecia à época. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Veja que Deus está dizendo aqui, muitos hoje adoram Deus com a boca, mas as atitudes são falhas. Veja que a maioria das igrejas só pedem dinheiro, elas querem saber de bens, mas não se preocupam com a palavra de Deus, com a salvação. E quando não acontecem as curas, como Jesus disse, curou todos, libertou todos, aí eles dizem que você tem pouca fé. Aonde Jesus falou aqui, ele diz: homem de pouca fé, mas cura, mas liberta. Voltem para Cristo, paramos no 9, e que Deus abençoe todos, recebam todos o pão da vida, sejam abençoados.